Meu nome é Marcílio, tenho 49 anos e trabalho como vigia noturno numa transportadora antiga, num cantinho esquecido da Estrada do Vinho, aqui em São Roque, interior de São Paulo. Todo mundo conhece São Roque pela beleza das vinícolas, o cheiro da uva madura, as ruas tranquilas que viram refúgio para quem quer fugir da correria da cidade grande. Mas quando a noite cai, a cidade muda de jeito. O que é festa vira silêncio. O que é alegria vira sombra. E por aqui, quando a lua cheia aparece, a gente começa a ouvir coisas que não dá para explicar só com lógica. Eu sempre fui homem de pé no chão, daqueles que não acreditam em história de assombração, lobisomem ou coisa parecida. Meu avô contava essas histórias quando eu era menino, sempre com uma expressão séria no rosto. Ele dizia: "Sexta-feira de lua cheia, meu filho, é noite de bicho, não de gente." Eu ria e fingia que não dava bola, mas aquela frase grudou na minha cabeça, até a noite que tudo mudou. Era uma sexta-feira. O relógio marcava pouco mais de 1h da manhã. A previsão era de chuva. O céu estava encoberto, mas a lua cheia dava seus lampejos entre as nuvens, como se olhasse com desconfiança para a cidade. Eu estava na guarita da transportadora, olhando os caminhões estacionados, fazendo minha ronda mental para não deixar o sono tomar conta. A fiação velha da iluminação piscava, e o vento frio entrava pelas frestas, trazendo um cheiro forte de terra molhada, indicando que a chuva não demoraria. De repente, a lâmpada da guarita deu uma piscada mais forte, e logo depois ouvi um som estranho, um rosnado grave, distante, que parecia arranhar o silêncio da noite. No começo achei que fosse algum cachorro perdido, ou até um animal do mato que vivia por ali. Peguei minha lanterna, já acostumado com os imprevistos da noite, e saí devagar, tentando enxergar o que causava aquele barulho. O pátio parecia maior naquela hora, com as sombras dos caminhões se alongando sob a luz tremeluzente. A chuva começou a cair leve, pingando na lona dos veículos e no chão de terra batida, que rapidamente virou lama. Conforme eu andava, o rosnado sumia e voltava, quase como se alguém estivesse brincando de esconde-esconde. Quando cheguei perto de uma carreta antiga, ouvi um galho quebrar com força no mato ao lado, e o vento trouxe um cheiro forte, quase sufocante, de terra molhada e bicho. Mirei a lanterna para o arbusto e vi de relance 2 olhos vermelhos brilhando na escuridão. Meu coração acelerou, e a luz da lanterna tremia na minha mão. Aquilo era grande, peludo, ombros largos e uma postura que não era totalmente de cachorro, nem totalmente de gente. Ele ficou ali, parado, olhando para mim. O silêncio tomou conta. Só o barulho da chuva caindo era audível. Não avançou, não rosnou alto, só respirava fundo, com o peito subindo e descendo. Eu não sabia se ficava ali parado encarando ou se dava meia volta e corria. Fiquei. O olhar dele tinha um peso estranho, como se tentasse me dizer algo. Depois de uns minutos, ele virou devagar e se embrenhou no mato, desaparecendo como uma sombra. O cheiro de terra molhada ficou no ar e eu fiquei ali, imóvel, sentindo o coração bater forte. Voltei para a guarita, tranquei a porta e desliguei a lanterna. Sentei na cadeira, ainda ouvindo a chuva batendo no telhado de zinco e aquele silêncio pesado da madrugada. No dia seguinte, contei para alguns colegas o que tinha visto. Riram, disseram que eu estava inventando coisa, que era só um cachorro do mato, talvez um lobo-guará. Mas eu sei o que vi. Sei que aquele não era um cachorro normal, e muito menos gente. Desde aquela noite, todas as sextas-feiras de lua cheia, eu fico atento. Ouço o estalo dos galhos no mato, o rosnado distante e sinto aquele cheiro de terra molhada que me arrepia a espinha. E mesmo sem entender direito o que é, eu sei que ele está por ali, vigiando, esperando, avisando. A minha vida mudou naquela noite. Não sou mais só vigia da transportadora, sou vigia daquilo que não se vê, mas que se sente no silêncio da noite. E enquanto o céu escuro lá fora continua carregado, eu sigo na minha ronda, esperando pelo próximo aviso. Desde aquela noite, muita coisa mudou para mim, mesmo que por fora eu continuasse o mesmo vigia noturno de sempre, naquela transportadora em São Roque. Meu nome é Marcílio, tenho 49 anos e nunca fui muito de acreditar em lendas. Sempre fui um homem prático, de rotina, mas o que vi naquela noite de chuva e lua cheia mudou meu jeito de enxergar o mundo. Aquela primeira aparição do lobisomem mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Não tinha medo, mas um respeito enorme. Era como se aquela criatura fosse parte da floresta, do próprio lugar onde eu trabalhava. Desde então, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro forte da terra molhada, o som dos galhos se quebrando ao longe
o farfalhar das folhas na chuva. Tudo parecia carregar um significado diferente. Nas noites seguintes, a chuva continuava, e a lua cheia aparecia tímida entre as nuvens. Eu fazia minha ronda normalmente, com a lanterna na mão, o olhar atento à mata que rodeava o pátio. E foi numa dessas noites que ele apareceu de novo. O som daquele rosnado baixo, rouco, veio do meio da mata e meu coração disparou. Não era medo, era uma mistura estranha de curiosidade e respeito. Eu segui o som devagar, cada passo pesado na lama formada pela chuva constante. Lá estava ele, maior do que qualquer lobo que eu já tinha visto, com o pelo molhado grudado na pele, os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ele me olhou por um instante longo, como se avaliando se eu era uma ameaça ou não. Fiquei imóvel, respirando devagar para não assustá-lo. Aquele lobisomem não parecia interessado em atacar. Parecia só estar ali como um guardião, uma presença antiga daquela mata. O rosnado voltou, mas dessa vez parecia um aviso, um pedido de respeito. Então, lentamente eu abaixei a lanterna, mostrando que não queria fazer mal. Levantei a mão num gesto simples, de paz. Ele ficou ali mais um pouco, depois se afastou, sumindo entre as árvores que balançavam com o vento e a chuva. Voltei para a guarita com o corpo cansado, mas a cabeça cheia de pensamentos. Não falei para ninguém. Sabia que iam achar que eu estava inventando, ou que a idade estava começando a pesar. Mas aquilo ficou guardado comigo, um segredo silencioso entre eu e a mata. Com o tempo, comecei a entender que o lobisomem de São Roque não é um monstro como pintam nas histórias de terror. Ele é parte de algo maior, uma força da natureza que equilibra as coisas. Não é cruel, não busca machucar, só existe. Numa outra noite de chuva e lua cheia, quase um mês depois, ouvi novamente aquele som familiar. Peguei minha lanterna e fui até o mesmo ponto. Lá estava ele, esperando. Desta vez chegou mais perto, mostrando o corpo robusto, os músculos sob a pelagem molhada. Seus olhos encontraram os meus, e naquela troca silenciosa senti que ele via além da minha aparência. Parecia enxergar a minha alma. Lembrei das histórias que os moradores mais antigos contavam, de um guardião da floresta que aparece nas noites mais escuras para proteger o que é sagrado. Fazia sentido. Ele não é um inimigo, mas um protetor. Depois daquela noite, minha vigília nunca mais foi a mesma. Eu não era só um vigia noturno. Eu era um guardião daquela história viva, um homem que sabe que o mundo tem mais mistérios do que a gente imagina. O lobisomem de São Roque não é só uma lenda para assustar. É um lembrete de que a natureza ainda guarda segredos que merecem respeito. Agora, nas noites em que a chuva cai forte e a lua cheia tenta brilhar entre as nuvens, eu sigo na minha ronda com um novo olhar. Não mais de medo, mas de reverência. Porque sei que ali, na escuridão da mata, existe algo que merece ser cuidado. Algo que nos conecta ao nosso próprio silêncio. E enquanto eu estiver ali, com a terra molhada sob os pés e a chuva batendo no rosto, sei que ele estará lá também. O lobisomem de São Roque, o guardião da noite e da floresta, vivo entre a chuva e a lua.